Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa nona aula para o sétimo ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre um período da nossa história, dentro de toda aquela periodização que a gente conhece, que é o período da Idade Média, período medieval. Só que a gente não vai estudar profundamente o que foi o período medieval, os principais acontecimentos e tudo que aconteceu nele, porque a gente não tem muito esse tempo. Mas a gente vai focar, nosso objetivo da nossa aula é ver um pouquinho da participação e de como o cristianismo influenciou na conjuntura da nossa cultura medieval, certo? Da chamada cultura medieval. Então a gente vai ver um pouquinho do cristianismo e da cultura e cotidiano medieval. Observem aí no slide. A cultura medieval. A cultura medieval é um conjunto de manifestações filosóficas, literárias, religiosas, científicas que mistura fatores das culturas greco-romanas e germânicas, numa síntese permeada por aspectos cristãos. Vale destacar que a Igreja Católica teve uma preponderância marcante durante todo o período medieval, que vai do século IV até o século XV. Sobretudo quando os francos e as tribos germânicas aderiram ao cristianismo. E aí a gente tem uma imagem de mulheres do período medieval cozinhando. Então, a cultura medieval, basicamente, ela é estabelecida em todo o aspecto da civilização e do cotidiano das populações que habitavam o nosso continente no período medieval. Geralmente a gente costuma resumir esses acontecimentos à Europa por ser, enfim, onde tem todo esse amparato da contagem da história, certo? Da nossa história, mas essa cultura ela se permeia por todo o mundo, certo? Em diversos aspectos, em diversos locais também. Mas vamos lá, continuando. O contexto histórico com o qual está inserido. O período que compreende a Idade Média abarca aproximadamente um milênio da história e começa durante os séculos IV e V. Seu marco inicial é a desestruturação do Império Romano do Ocidente. A Idade Média permaneceu até os séculos XIV e XV com a crise do feudalismo e a ascensão dos Estados Nacionais. Contudo, foi entre os séculos XI e XIII que a cultura medieval atingiu seu apogeu, que baseado em toda essa conjuntura desse contexto histórico, é nesse período do século XI até o século XIII em que a cultura medieval vai ser intensificada, certo? Aquilo que eles propagam como cultura na diversidade daquele período vai ser diversificada. Então, como a gente falou, essa cultura medieval, ela passa pela literatura, pela filosofia, pelas artes, pela música, pela arquitetura, pela educação. Então, todos esses aspectos, eles vão ser intensificados durante esse período, com uma forma tanto de garantir o crescimento e a valorização intelectual, como também de propagar ensinamentos, certo? E é com isso que a gente tem uma participação muito marcante dentre todos esses aspectos da cultura medieval de uma instituição muito poderosa na Europa nesse período, que é a Igreja Católica. Então vamos ver um pouquinho do crescimento da Igreja Católica. Observem aí. A Igreja Católica é uma das instituições religiosas mais antigas da humanidade. A instituição se fortaleceu a partir do século IV, quando passou a ser tolerada pelo Império Romano e mais tarde o governo de Teodósio se tornou a religião oficial do Império, no governo dele, certo? Então a Igreja Católica ganhou esse fortalecimento a partir do momento em que o Império Romano aceita a religião católica como uma religião que possa ser propagada pelo Estado, certo? Continuando lá, no século X, com a desagregação política da Europa e a ausência de um poder centralizador, a Igreja começou a expandir o seu império de fé. Então, começou a cada vez mais ir atrás de novos fiéis e levar a fé para onde eles conseguissem chegar e alcançar.
A crença em Cristo presumia uma série de regras, que são chamadas de dogmas da igreja, que deveriam ser seguidos pelos indivíduos com o objetivo de irem para o paraíso após a morte. Então, esses dogmas, ensinamentos fazem com que a igreja passe a ter um pouco de poder perante a sociedade, certo? Então, os ensinamentos que eram levados acabam que provocam esse sentimento de crença e de fé na população, e aí a igreja ganha cada vez mais poder, cada vez mais fiéis, e aí vai cada vez mais crescendo nesse período. Continuando. Não só o poder financeiro da igreja cresceu, mas também o social por meio da doutrinação religiosa. Como forma de combater a heresia, que seria a crítica aos dogmas e ensinamentos religiosos, tribunais inquisitórios foram realizados e várias pessoas foram presas, torturadas e até mortas. Então, a igreja, conhecendo e sabendo o poder que tinha nesse período, ela passa a condenar essa prática da heresia, que seria a heresia seria qualquer crítica religiosa que você fizesse à Igreja Católica. Então, essa prática era levada aos tribunais, que vão ser chamados posteriormente dos tribunais da Inquisição, e aí vai ter todo esse processo de Inquisição, onde diversas pessoas vão ser condenadas pela Igreja por heresia e mortas, torturadas, enfim, vai ser um período um pouco sombrio dentro desse período medieval. Mas continuando lá. A Igreja Católica estava presente em todos os âmbitos sociais, exercendo um poder maior até que o do próprio Estado. Então, muitas vezes era garantido à Igreja tanta confiança que a Igreja passava a exercer um poder maior do que o próprio Estado, que era representado nesse período pelo rei, certo? A figura do rei era a figura do poder centralizador. Então, em diversas vezes a Igreja passou a ter mais poder que os próprios reis, certo? Que o próprio Estado. Com todo esse crescimento que eles tiveram desde a sua propagação, da sua criação e da sua valorização, até inclusive os dias atuais, certo? Finalizando ali, como a escrita era um privilégio do clero, a maioria dos estudiosos que contribuíram com a cultura medieval eram religiosos. Então, como o clero, que é a classe que abrange toda essa igreja católica, como, claro, os mais ricos, influentes, como eles eram quem detinham a leitura, a prática de escrita, eram eles que repassavam os ensinamentos. Então, a educação medieval, por exemplo, era limitada aos nobres por conta dessa valorização da igreja, e como era a igreja quem tinha os ensinamentos e era capaz de ensinar, então os nobres acabavam se submetendo às condições da igreja, que cobravam, estipulavam preços por isso, e aí muitas vezes, em consequência disso, a população não tinha acesso à educação, certo? A educação era elitizada, era privilégio dos nobres. E, igualmente, também os avanços na ciência, nas músicas e nas artes também. E aí eu trouxe outro aspecto para a gente analisar dessa cultura medieval, que é a sua arquitetura, que também é fantástica e contribuiu muito para arquiteturas futuras e como um exemplo de beleza, certo? Observem aí, a arquitetura medieval. Um elemento que marcou a cultura medieval foi a arquitetura, cujos patrimônios ainda permanecem e encantam a muitos. A maioria das construções arquitetônicas da época se resumiram em igrejas, mosteiros e catedrais. Dois estilos predominaram as construções, que seriam o estilo romântico, que surgiu na França e Itália entre os séculos XI e XIII, e o estilo gótico, datado entre os séculos XII e XV, que é o período lá que a gente viu onde a cultura medieval foi fortalecida. E aí vamos ver um pouquinho da distinção do estilo romântico para o estilo gótico dentro da arquitetura. Observem. Características do estilo romântico: construções feitas de pedra, igrejas em formato de cruz e estilo de defesa, poucas janelas, pouca iluminação, arcos de volta perfeita e paredes expressas. E aí tem um exemplo de uma igreja europeia com estilo romântico, certo? Então,
essa arquitetura dessa igreja que a gente olha e parece assim um castelo, ela é um marco desse período da cultura medieval, certo? E aí vamos lá para o estilo gótico. Características do estilo gótico. Muitas janelas e mais portas de entrada, arcos de volta quebrada e ogivas, torres em formato de pirâmide e paredes finas, conferindo um aspecto de leveza. Então tem mais essa riqueza de detalhes, certo? Vocês podem ver na imagem aí da Catedral de Burgos, que fica na Espanha, que é uma típica construção gótica. E aí mostra essas torres com essas pontas bem finas, que tem muitas delas, com essas riquezas de detalhes e muitas janelas em vidro. Então, é mais essa característica do estilo gótico, que é um dos estilos da concepção da arquitetura medieval, certo? Então, basicamente, a gente tem todo esse processo nessa dinâmica cultural dentro do período medieval, que é um processo de muita influência da Igreja Católica, como a gente viu, os dois exemplos de arquitetura medieval dentro dessa cultura medieval, do estilo romântico e gótico, foram representados por duas igrejas, certo? Uma igreja europeia, que é uma representação do estilo romântico, e outra que é a Catedral de Burgos, que fica na Espanha, que representa o estilo gótico. Então, só daí a gente já vê a influência da Igreja Católica na construção dessa cultura medieval, certo? Fora toda a influência dentro do âmbito civil, patrimonial, matrimonial. Então, a igreja era, sim, muito influente nesse período, certo? Tinha um poder aquisitivo muito influente nesse período. Então, vamos lá fazer duas questões para a gente melhor entender esse conteúdo, certo? Observem aí. Primeira questão, a que a gente estava discutindo aqui. Descreva o papel da Igreja Católica no período medieval. Então, basicamente, a gente acabou, segundos atrás, de fazer essas discussões do papel da Igreja Católica. Mas eu sei que vocês conseguem desenvolver com as palavras de vocês uma resposta para essa pergunta. Mas está ali em verde, a Igreja Católica estava presente em todos os âmbitos sociais, exercendo um poder maior até que o do próprio Estado. Como a escrita era um privilégio do clero, a maioria dos estudiosos que contribuíram com a cultura medieval eram religiosos. Então, quem escreveu sobre a cultura e aquele período, a maioria das pessoas eram religiosas. Então, é uma visão de religiosos. Segunda questão. O que é a cultura medieval? Uma questão simples, certo? Conceitual. O que é essa cultura medieval? É baseada em tudo que a gente falou aqui. Então, como uma cultura brasileira, acriana, uma cultura colonial, uma cultura imperial, a cultura medieval basicamente vai ser a cultura estabelecida no período medieval, certo? Mas aí também em verde, mais estruturado, para melhor clarear as ideias, a cultura medieval é um conjunto de manifestações filosóficas, literárias, religiosas, científicas, que mistura fatores das culturas greco-romanas e germânicas, numa síntese permeada por aspectos cristãos, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos da nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.